1 Timóteo, capítulo 4, recomendações a Timóteo. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Nota JP 1. Apostasia, rebeldia e afastamento dos verdadeiros ensinos de Deus já era um tema tratado pela igreja primitiva. Todo o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus Cristo e sua volta gloriosa é chamado de a Era da Igreja ou os Últimos Tempos, anunciado por profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, inclusive pelo próprio Cristo. Daniel 7:25, Mateus 24, versículo 4, 2 Tessalonicenses 2:3, 2 Pedro 3:3, Judas capítulo 1, versículo 18. Os cristãos são capazes de distinguir os falsos mestres, ou apóstatas, por meio do Espírito Santo que habita em suas almas? 1 João 4:1. A apostasia tem 3 características principais e visíveis. Surge a partir de espíritos enganadores. É alimentada por ensinos demoníacos. E alguns de seus mais importantes agentes estão, infelizmente, dentro da própria comunidade eclesiástica. Uma visita pela história da igreja até nossos dias não deixa a menor dúvida sobre isso. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada, nota de rodapé 2. Um cristão que não avalia e corrige sua vida e comportamento à luz da palavra de Deus e dos conselhos do Espírito Santo entrega-se progressivamente ao encantamento do pecado, que usa com anestesia da consciência cristã a mentira. Com o passar do tempo, instala-se na alma dessa pessoa uma crosta de insensibilidade ao Espírito e às pessoas. Sua consciência entra em profundo processo de cauterização, como resultado da constância, escravidão no pecado. 1 Coríntios 11:28, 2 Coríntios 13:5, Tiago 5:16, 1 João 1:6. A consequência será sempre o afastamento e a rebeldia a tudo quanto se refere ao Senhor e à sua igreja. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade, nota de rodapé 3. Paulo refere-se tanto aos alimentos quanto ao matrimônio, bênçãos de Deus para a humanidade, que são intrinsecamente todas boas e saudáveis. Marcos 7:15. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor? No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Nota JP 4. Timóteo tinha cerca de 30 anos quando assumiu as responsabilidades de bispo da igreja em Éfeso. Um cargo de tamanha importância
e influência não era normalmente entregue a um homem tão jovem. Paulo, entretanto, o conhecia bem e exorta seu filho na fé a mostrar, por meio de um testemunho imaculado, ser um verdadeiro homem de Deus e pastor do rebanho do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Nota de rodapé 5. A quarta viagem missionária de Paulo levará de Éfeso à Macedônia. Contudo, esperava muito em breve poder reencontrar-se com seu discípulo amado em Éfeso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Nota de rodapé 6. É claro nas Escrituras que somente Deus tem o poder de perdoar e salvar a humanidade. Todavia, Deus aprecia capacitar os cristãos com seu Espírito para que testemunhem de Cristo e levem a efeito a salvação, libertação do próximo, numa demonstração evidente de amor e adoração ao Senhor. Somos salvos por ocasião do arrependimento pessoal de nossos pecados e, portanto, da conversão. Entretanto, continuamos a ser salvos, santificação, à medida que nos entregamos cada vez mais aos cuidados do Espírito de Deus e nos tornamos mais semelhantes à imagem de Cristo, em latim imago Dei, em nossos pensamentos e atitudes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Feito Lipa, só lhe deu glória e tenha todos um ótimo dia. Deus é bom. Deus é bom.